ouvintes, sejam bem-vindos à terceira semana, nossa última semana de estudos. E hoje a gente vai falar sobre segurança e boas práticas, que é uma exigência legal e que causa responsabilidade para o agente que não obedece a esses dispositivos de segurança, que não realiza boas práticas dentro da sua empresa. E a gente vai estudar também um pouquinho sobre como implementar todos esses artigos, todos esses princípios que estão sendo vistos desde o início da nossa disciplina. Vamos lá? Então, como a lei exige essa segurança e boas práticas? A gente vai agora ler alguns artigos da lei e comentar sobre essa segurança e boas práticas. Então, a lei coloca no artigo 46, os agentes de tratamento, então aquele controlador, operador e DPO, devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados ou ilícitos. Então vejam que é uma obrigação legal que esses agentes de tratamento, eles tomem todos os cuidados técnicos, administrativos, de segurança e de segurança da informação para que esses dados não venham a ser utilizados de forma indevida. Ou seja, a empresa tem que se atentar a situações que aumentem o risco de incidentes com programas apropriados para o tratamento informático, mas também para algumas medidas que são usuais dentro de órgãos públicos e empresas privadas, como, por exemplo, o uso indiscriminado de pendrives particulares nos computadores da empresa, a troca de mensagens contendo dados pessoais por aplicativos como WhatsApp, a criação de blocos de nota com rascunhos de documentos antigos, o armazenamento, transferência ou descarte de dados sem um procedimento seguro, apenas para citar algumas dessas medidas. Além disso, existe uma obrigação de uma notificação compulsória de quando acontecem incidentes. Então, a notificação sobre a ocorrência de um incidente de segurança da informação deve ser feita para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ela é obrigatória, deve ser feita dentro de um prazo razoável e que pode, com base na gravidade do caso, determinar também a notificação dos titulares envolvidos e também ampla publicização desse incidente, o que pode ter aí um enorme impacto reputacional na imagem da instituição e até mesmo ensejar a desvalorização no mercado e a perda da confiança dos consumidores. Também temos aqui que a autoridade nacional, verificando a gravidade do incidente, pode determinar ao controlador a medida de algumas providências, como essa ampla divulgação que eu acabei de dizer anteriormente, e também a necessidade de trazer medidas para reverter ou mitigar os efeitos desse incidente. Caso o incidente aconteça, existe sim uma responsabilidade dentro do direito, a gente chama de responsabilidade objetiva do controlador ou do operador em razão do dano que vem a causar ao titular, seja um dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, ele vai ser responsabilizado a indenizar essa pessoa, esse titular. Essa responsabilidade só não cabe se ele provar que não realizou o tratamento de dados pessoais, que embora tenha realizado o tratamento de dados pessoais, não houve violação à legislação, ou que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro e não dele. Diante disso, existem também as sanções administrativas, ou seja, a ANPD ela poderá trazer algumas medidas de punição a esse agente que não cumpriu com a obrigação legal. Então, existe a possibilidade de ressarcimento de indenizações individuais e coletivas no âmbito do direito civil e existe a possibilidade de sanções administrativas no âmbito da ANPD. Entre elas estão aqui a advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, essa é a mais suave, e agora vem as mais complexas. Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado, excluídos os tributos, limitada no total a 50 milhões de reais por infração, que começa a doer no bolso. Também multa diária, observado o limite total que foi colocado acima no inciso 2º. Quarto, publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência, o que traz, então, essa possibilidade muito grande de dano reputacional. E o que eu acho ainda mais grave, o bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração,
até a sua regularização. Então, aquela pessoa, aquela empresa, aquela instituição não vai mais poder realizar tratamento de dados enquanto não regularizar a sua situação. E, por fim, também pode ordenar a eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Então, vejam que é uma grande responsabilidade, com sanções expressivas, que precisam, então, ser pensadas quando se tem a boa prática, né, a implementação da LGPD. E eu queria, então, conversar com vocês sobre a pergunta, né, mais aclamada de todos os tempos, que é como é que eu faço tudo isso, como é que eu começo, como é que eu tiro essas normas abstratas, gerais e concretizo, né, na minha atividade de trabalho. Bom, aqui a gente pode falar em frameworks, né? A criação, o importante é todas as instituições criarem o seu próprio framework, um sistema de gestão de privacidade e proteção de dados. É um quadro, esse framework é justamente um quadro que permite uma visão geral ou estruturada dos vários itens que suportam os objetivos que a gente tem aqui de adequação da LGPD. Então a gente traz aqui diretrizes e práticas dentro desses frameworks. E existem várias formas de fazer isso sobre privacidade e proteção de dados. A mais famosa e talvez mais conhecida seja a Privacy by Design. Então, a privacidade desde a concepção, que é uma abordagem que vem lá da engenharia de sistemas e que conta com a privacidade durante todo o processo de construção desse software, no caso lá da engenharia, né? Então, é um conceito bastante sensível a valores humanos e que traz e tem suas derivações em todo o processo. Mas existem várias guidelines que podem ser seguidas, né, como, por exemplo, a da OCDE, que tem, então, sobre fluxo de dados. E também muito importante para quem for fazer o seu framework, observar a ISO 27001 e a 27002, que traz sobre segurança da informação, e a ISO 27701, sobre requerimentos adicionais de privacidade a essas duas ISO anteriores, tá? São extremamente importantes para o trabalho que serão realizados de adequação. Bom, mas o importante é pensar como esses frameworks funcionam para que se possa pensar na forma mais apropriada para a sua realidade, para a sua atividade ou ao seu setor. E todos começam do mesmo lugar, dos princípios. Eu preciso pegar cada um desses princípios e destrinchar ele em processos e criar controles para saber se houve ou não adequação desses princípios. Então, por exemplo, eu tenho o princípio da transparência. Quais são os processos na minha atividade para concretizar o princípio da transparência? Eu posso fazer um aviso para os meus funcionários sobre a privacidade, eu posso ter uma cláusula de destaque no contrato de trabalho, ou eu posso também criar uma política de privacidade interna que diga aos meus funcionários como eles devem tratar os dados pessoais, né? Então, é basicamente assim que eu posso começar a pensar nesses frameworks. Então, por exemplo, aqui um outro exemplo. Princípio da necessidade ou need to know, que é um princípio da segurança da informação. Primeiro eu preciso classificar o processo, né? Então esse é o princípio. Necessidade, o princípio da necessidade. Qual que é o processo? Eu preciso classificar a informação. Eu classifico a informação, a informação que deve ser classificada em termos de requerimentos legais, um conjunto apropriado de procedimento para classificar a informação e um procedimento para manusear, né, esses assets. Então, depois de criar esses processos, eu preciso criar um controle para verificar se essa informação foi classificada ou não, se essa informação é pública, se ela é restrita, se ela é confidencial, se ela é sigilosa. Então, aqui, né, só para elencar mais, mostrar mais um exemplo de como isso tudo é realizado. Imagina, então, que a gente pode traçar essa tabela com todos os princípios da LGPD, que vocês estudaram anteriormente, e de que forma eu posso verificar, eu estabeleço então quais são esses princípios, eu estabeleço os processos para atender cada um desses princípios e eu depois posso verificar a concretização desse processo por meio desses controles, por meio dos controles que eu estabeleço para o cumprimento. Então é assim que funciona de forma muito geral um framework de privacidade. Então todos eles têm essa mesma metodologia, têm esse mesmo funcionamento. E eu preciso sempre dessa verificação, né? Então, quando a gente começa a adequação de qualquer lugar, a gente vai verificar esses 4 estágios de controle para conformidade com qualquer legislação, né?
E nem tudo é sim ou não, né? Nem nada que é muito linear. Né? Então, às vezes eu posso ter nada feito, como posso ter alguns procedimentos, como eu posso não ter nada. Então, política de privacidade tem, muitas vezes não tem, né? Então, o que eu boto nesse controle? Se eu não tenho, ele é inexistente. Mas ele pode existir e não ser documentado. Ou ele pode existir e pode ser documentado. Mas ele existe, mas ele pode ser aperfeiçoado. Então, eu também preciso verificar, né, em que momento, em que local desse controle esse ato está. E qual que é o passo a passo que eu preciso seguir para o mapeamento, né? Para realizar não o mapeamento, mas a implementação. Então, normalmente, as consultorias, elas seguem esse passo a passo. Primeiro eu faço o data mapping, ou mapeamento, que é compreender quais das nossas atividades tratam dados pessoais, para que possamos fazer um raio-x do que a gente está fazendo. Com isso, eu consigo trabalhar e analisar quais são as desconformidades, né, o que eu chamo então de gap analysis. Com isso, eu elaboro um plano de ação, não apenas uma lista, mas uma lista com criticidade. O que é mais importante agora, o que tem prioridade, o que é urgência, né? Com essa elaboração desse plano de ação, que é um plano que estabelece essas prioridades, eu preciso fazer a estrutura de governança. Majoritariamente, essa governança é feita a cargo do DPO, né? Depois disso, eu faço a revisão contratual e de documentos. Eu preciso avaliar fornecedores, todas as pessoas com as quais eu me relaciono, para incluir as cláusulas protetivas. Depois eu preciso pensar nos direitos dos titulares, como é que eles vão exercer isso, se vai ser um canal de comunicação próprio. Algumas instituições já estão acostumadas com a lei de acesso à informação, então eu preciso também criar um mecanismo parecido para a concretização dos direitos da LGPD. E eu preciso trabalhar muito com conscientização. Né? É um processo de mudança cultural profunda, porque a produção e eu preciso ter por base que essa produção de dados ela importa e que como isso pode impactar na vida das pessoas. Por fim, também a gente ressalta a ferramenta de excelência da LGPD, que é o relatório de impacto de produção de dados, que tem a função tanto de analisar risco como prestar de contas, e a importância de ter um plano de resposta a incidente de segurança. Então, quais as ações eu devo realizar quando um incidente ocorre? Queridos, com isso encerramos a semana 3. Vejam o material, respondam o questionário e muito obrigada por tudo até aqui. Um abraço.